e a mordida mais forte do planeta. Os hipopótamos têm presas tão afiadas que podem te cortar ao meio. Os dois têm instintos de assassino. Nenhum renunciará às suas fortalezas sobre o rio. E quando a natureza dá um chacoalhão, tolerância dá lugar à violência. Hipopótamo versus crocodilo. Quem é o gladiador definitivo da África? É mês de danos no Vale de Luanga, a temporada dos extremos. O paraíso está prestes a se transformar no purgatório. E este crocodilo enfrenta uma batalha a qual pode não sobreviver. E ele não está só. Esqueça tudo o que pensava sobre hipopótamos serem fofos e engraçados. Para dividirem o rio com os crocodilos, eles precisam ser os mais malvados do pedaço. Crocodilos são os predadores de água doce mais letais do planeta. Eles não gostam de compartilhar. Mas este é o dono da área. 2,5 toneladas de testosterona cheias de raiva. Ele é possivelmente o animal vivo mais agressivo. Coloque-os frente a frente no ringue e será um choque entre titãs. Eles são tão diferentes quanto dois animais podem ser. Mas ambos se equiparam para lutar e matar. E esta batalha os testará até o limite da partida. Ambos têm chance na disputa pelo título. Ambos têm incrível adaptação e fissuras em sua armadura. Mas eles têm o mesmo objetivo: procriar e sobreviver. A partida começa e este ambiente exuberante está prestes a virar um antro de festim e de fome. Muitos sucumbirão ao rival mais mortífero do rio, o calor escaldante. As temperaturas atingem mais de 37 graus Celsius e o habitat está se voltando contra eles. 6 meses sem chuva têm seu preço. Para os crocodilos, é hora de focar na próxima geração. Para os outros, é hora de procurar por oportunidades. Para o dono da área e sua horda, é o começo de um profundo desassossego. Seu território está diminuindo. Para os dois gladiadores, é o começo de uma longa marcha, seguindo a água que ainda resta. É hora de se adaptar ou morrer. Os hipopótamos comem cerca de 36 quilos de mato por noite, mas a vegetação está cada vez mais escassa. O número de corpos aumenta, mas é uma nutrição saborosa, se você tem estômago para isso. Crocodilos têm o sistema digestório mais resistente do reino animal. Eles usam e armazenam praticamente todos os pedaços que comem e conseguem sobreviver mais de 1 ano sem refeições. É hora de estocar.
Crocodilos não conseguem mastigar. Suas mandíbulas e dentes são projetados para agarrar e rasgar a carne para fora da carcaça. Os maiores e mais velhos crocodilos são os primeiros a escolherem os pedaços. Um crocodilo de 5,5 metros tem uma mordida que pesa quase 2 quilos por centímetro quadrado. São 2,5 toneladas de contenção. Músculos poderosos mantêm a mandíbula fechada, enquanto 68 dentes perfuram e agarram a carne. Em seguida, giram o corpo 360 graus. A força muscular do corpo combinada aos dentes afiados o ajudam a arrancar a carne da carcaça. Ele é conhecido como o rolo da morte. Tem uma das mandíbulas mais fortes do planeta e um metabolismo que resiste à seca. Crocodilos parecem ser os mais prováveis a ganhar esta partida. E o hipopótamo, o coringa. Mas para realmente entender o que faz de cada um dos nossos gladiadores um perigo, precisamos mergulhar mais fundo no seu mundo. Hipopótamos e crocodilos precisam de terra e água para se desenvolver. As margens do rio são um imóvel de primeira. E na maior parte do ano, eles vivem num rico e úmido país das maravilhas. Com uma pele que pode pesar mais de meia tonelada, hipopótamos passam mais de 16 horas por dia na água para se manterem hidratados. O que não é surpresa, se considerarmos as baleias como seus parentes mais próximos. Por volta de 55 milhões de anos atrás, hipopótamos e baleias separaram-se do mesmo mamífero terrestre amante da água. Um ramo que seguiu para o oceano e evoluiu em baleias. O outro ramo permaneceu na terra e tornou-se os anfíbios e hipopótamos volumosos que conhecemos hoje. Conseguem segurar a respiração por mais de 5 minutos e atingir uma velocidade de mais de 8 quilômetros por hora no fundo do rio. Mas hipopótamos não sabem nadar. Os crocodilos existem há mais tempo do que os hipopótamos e mudaram muito pouco ao longo de 70 milhões de anos. Poderíamos dizer que eles ganharam uma sorte grande na evolução. Seu tipo adaptável permitiu que vivessem mais que os dinossauros e se tornassem os répteis mais evoluídos do planeta. Ele é uma obra-prima de forma e função. Sua cauda muscular tem mais da metade do comprimento de seu corpo e pode impulsioná-lo pela água a uma velocidade de 32 quilômetros por hora. Ele tem 2 conjuntos de pulmões, que usa como boias para afundar e flutuar. Com esse tanque de mergulho a bordo, consegue ficar embaixo d'água por 2 horas. A vizinhança é perigosa para a filha recém-nascida do dono da área. Ela também passa muito tempo embaixo da água. Mas agora, ela consegue segurar a respiração por apenas 40 segundos. Ela está submersa em um casulo de paisagens e sons. Como as baleias, os hipopótamos comunicam-se sob a água com cliques e assobios. A mãe e a cria desenvolvem um vínculo muito forte que dura vários anos. Até mesmo o dono da área desempenha um papel.
Ele é o guarda-costas dela. Pelas primeiras semanas, sua aposta mais segura é aventurar-se próximo a eles. Ela ainda está amamentando aqui, dobrando as orelhas para trás e fechando as narinas para manter a água fora. Ela vai mamar pelos próximos 8 meses. Então vai precisar da mãe para ficar forte durante os tempos difíceis que se aproximam. Conforme a piscina fica mais lotada, comida e água tornam-se escassos e a energia é pouca. A hora é perigosa para dividir o habitat com um super-predador. O rio de Luangwa é um elemento vital para os hipopótamos, os crocodilos e outro morador antigo do vale. Um rio encolhendo significa que seus territórios começam a se sobrepor. Moradores das proximidades também precisam desse rio. Mas navegar nessas águas é um desafio à vida. Esta é a área dos hipopótamos. Eles conseguem partir uma canoa em duas, mas não comem suas vítimas. Hipopótamos matam para defender seu território. Por terem altos níveis de testosterona, hipopótamos machos estão sempre funcionando à base da raiva. A horda já está deslocada e continuar em movimento é sua melhor estratégia. Hoje eles estão todos saindo do limite. Acharão uma nova piscina rio abaixo. Hipopótamos são sociáveis e nenhum quer ser deixado para trás. A todo vapor, este indivíduo pode atingir uma velocidade de 48 km por hora. Isso é mais rápido que o ex-campeão olímpico Usain Bolt. À medida que marcham sem parar rio abaixo, o dono da área e sua horda saem do rio. As piscinas restantes estão bastante lotadas. Como sempre, a testosterona sobe a cabeça, mas esta não é a única coisa que faz dos hipopótamos tão letais. É hora de revelarmos seus segredos. O interior de sua boca é como um arsenal de armas. Seus 4 caninos são grossos e afiados. Toda vez que fecha a boca, os dentes empurram uns contra os outros para manter as pontas bem afiadas. Seus caninos inferiores podem medir 45 centímetros e pesar 5 quilos.
Os incisivos são menores, mas ainda podem causar danos. Os menores crescem na horizontal e podem alcançar 15,2 centímetros. Eles são usados para esfaquear o oponente como se fossem punhais. Hipopótamos não precisam desses dentes para comer mato. Suas bocas foram desenhadas como arsenais de marfim. Com um temperamento explosivo e punhais como dentes, hipopótamos são uma máquina de combate. Conseguiriam romper um crocodilo em dois. Vem com tudo. Como todo verdadeiro gladiador, crocodilos usam uma armadura. Sua pele é uma rede de escamas interligadas feitas de queratina, iguais às unhas humanas. Cada escama tem um pequeno sensor preto. Em sua mandíbula, são 10 vezes mais sensíveis, como na ponta dos dedos. Assim, apesar da armadura escamosa, ele consegue sentir cada onda ao seu redor. Tem até mesmo sua própria máscara, completa, com as narinas vedáveis. O modelo é aleatório, causado por rachaduras, as mesmas de quando a lama resfria e resseca. Mas não é um processo de encolhimento que causa as rachaduras. Conforme o crânio do embrião se expande, a pele facial estica até rachar e rasgar, deixando cada crocodilo com uma disposição diferente de escamas no rosto. Ao longo de suas costas, as escamas são mais definidas e reforçadas com osso, dando a ele uma armadura extra para proteger seus órgãos internos. Lendas dizem que a armadura é a prova de balas. Descobriremos se é a prova de hipopótamo. O mês de danos está voando e grandes áreas do vale foram abandonadas. Mas estes especialistas em sobrevivência estão cruzando para o lado escuro. É época de acasalamento. O macho dominante agita a água para avisar que ele está pronto para acasalar. Rapidamente contrai seus músculos do tronco logo abaixo da superfície para criar uma infrassom, sinais de frequência extremamente baixa que viajam através da água. Seu próximo passo é fazer o que os crocodilos fazem de melhor: ser paciente e esperar. Crocodilos machos tornam-se sexualmente ativos ao alcançarem pouco mais de 3 metros de comprimento, normalmente com cerca de 10 anos de idade. São surpreendentemente gentis. O gladiador casca-grossa transforma-se em um amante ardente. Ele a rodeia, esfrega-se nela pacientemente, tentando animá-la embaixo d'água. Só depende dela. Quando estiver pronta, é só balançar a cabeça.
Embaixo d'água, ele gira as pernas traseiras e a cauda dela para um lado, para alinhar a sua abertura com a dela. O macho dominante fertilizará centenas de ovos desta estação para assegurar o futuro de sua espécie neste vale. Mas não há garantia. O rio da vida o Vale de Luangwa é o lar de aproximadamente 25 mil hipopótamos. É uma das maiores concentrações de hipopótamos do planeta. Mas 25 mil hipopótamos ocupam muito espaço. Estão se tornando um gargalo para um rio que só encolhe. Hipopótamos e crocodilos estão disputando o mesmo território. Saia do meu gramado. O conflito é inevitável. Muitos dos crocodilos estão se mudando para as margens do rio. Para estes crocodilos mães, é hora de sentar e focar no futuro. O primeiro ovo aparece, coberto por uma espessa camada de muco que amortece sua queda. E quando terminar, ela os enfiará numa câmara escura, escondidos do mundo exterior. Ela protegerá o ninho dia e noite, mas não poderá garantir a segurança deles. Os predadores estão à espreita. O rio encolhendo é o paraíso de um predador. E para ele, o ápice do calor sufocante é uma vantagem. A água preciosa atrai as presas como abelhas para um pote de mel. Para armar uma emboscada. Crocodilos são os leopardos dos ambientes. Uma execução fria e calculista. O crocodilo é um assassino definitivo. Uma máquina perfeitamente projetada para matar. Seu corpo em forma de torpedo dá espaço mínimo aos órgãos vitais. É basicamente um grande músculo, uma arma altamente aperfeiçoada para a destruição.
É a parte final da estação da seca. E o dono da área mantém sua horda unida. Mas eles estão na lama funda. Em média, cada hipopótamo despeja 3 toneladas de resíduos no rio por ano. A jornada deles os levou de um imóvel de primeira para a cozinha do inferno. Mas o seu azar é a sorte de outro. Os crocodilos estão lucrando com a morte dos hipopótamos. A corajosa filhinha do dono da área está aprendendo algumas lições duras da vida. As possibilidades estão diminuindo para sua horda. Mas nas margens, uma nova vida está surgindo. É o início de uma nova geração. 90 dias passaram e a chamada vida é inconfundível. Apesar de milhões de anos de evolução para testar a sua capacidade de resistência, este pequeno superpredador chega ao mundo frágil e vulnerável, como qualquer outro recém-nascido. O primeiro desafio deles é sobreviver. E para toda essa nova geração de gladiadores, a batalha está prestes a começar. Explorar o mundo com Kimi Verne é embarcar numa jornada em busca das coisas simples da vida. É conectar-se com a natureza e desafiar o perigo numa grande aventura. Pelo mundo afora, terça, 11h30 da noite, no National Geographic. O espelho dos tempos modernos. You dropped a bomb on a goddamn... Ondas de tensão atravessam o rio lotado. O dono da área luta para defender seu território, enquanto os recém-chegados invadem seu espaço cada vez menor. Ele coloca água em sua boca, o que significa recuar. Quando as fezes começam a ser atiradas, é o aviso final. Sua cauda em forma de remo espalha o esterco misturado com testosterona ao máximo de distância. Prepare-se para o combate. O dono da área controla o direito de reprodução de todas as fêmeas em seu território.
Ele é o chefe há 10 anos. Perseguir impostores é sua especialidade. Pesando quase 2,5 toneladas, é mais ou menos o peso combinado de 2 times de futebol americano. Vamos. Faça o meu dia. O impostor vira a cauda. Ele não é páreo para o mestre da praia. Na mesma vizinhança, os crocodilos organizam seu próprio cerco. Mas não estão disputando o território. Eles estão num frenesi por comida. Os filhotes barulhentos chamam do rio a mãe. Mas outros ouviram o mesmo barulho. E para eles, é o aviso do jantar. Em uma reviravolta cruel da natureza, os recém-nascidos são caçados e devorados por sua própria espécie. A mãe tenta resgatar os sobreviventes. Sua pele supersensível permite carregá-lo delicadamente em suas mandíbulas. As mesmas mandíbulas que conseguem rasgar as presas ao meio. Quatro dos filhotes conseguiram sobreviver até aqui, mas ainda não estão fora de perigo. Só 2% dos filhotes de crocodilo atingem a vida adulta. Outros oportunistas lançam-se ao ataque. A vista panorâmica de um pássaro capta mais bebês rio abaixo. Os vizinhos peixes-d'água patrulham este trecho de rio constantemente. As reservas de peixes estão acabando e os bebês crocodilos são comida fácil.
Dos 50 ovos que a mãe chocou, apenas um deles provavelmente sobreviverá. Talvez crocodilos não sejam uma prova de balas, afinal. O anoitecer alivia o intenso calor. Mas não há alívio quanto ao espaço apertado. Os crocodilos estão invadindo, mas os hipopótamos ficam no seu canto. Há somente uma piscina sobrando. Para o dono da área e seu grupo, esta é a última chance. E ele vai defendê-la com sua vida. O dono da área assumiu o controle da última piscina digna do vale. E não fará prisioneiros. Mas os crocodilos estão se apropriando da mesma água. Este é o ponto zero para os hipopótamos e os crocodilos. O crocodilo mãe se junta à multidão. Sua missão falhou. Suas 4 crias sobreviventes foram perdidas para machos gananciosos de seu próprio clã. A tolerância atingiu seu limite. O dono da área faz uma advertência, mas é tarde demais. O período ligeiro de trégua entre crocodilos e hipopótamos está acabando. O crocodilo mãe está preparado para uma rota de colisão em direção ao abrigo do dono da área. Um exército de hipopótamos defendendo sua lagoa. As chances são boas para um crocodilo solitário. O crocodilo é expulso. O dono da área mantém sua posição. Mais uma vez, o crocodilo prova sua habilidade de sobrevivência. Talvez seus supersensores o ajudaram a escapar das presas letais. Ou foi sua armadura de ossos que a protegeu. De qualquer forma, o crocodilo mãe tem sorte de estar vivo. A poeira assenta e a verdadeira tragédia acontece. No caos, uma presa afiada atingiu um alvo fácil. A defesa mortal dos hipopótamos custou-lhe seu membro mais apreciado. O tenro filhote é mais uma baixa na lista. Pode levar 2 anos até que a mãe amamente outra cria.
Enquanto uma vida se esvai, outras reúnem forças. Cada uma é uma obra-prima da evolução, com a esperança de derrotar as adversidades e se juntar à fileira dos mais velhos. Água e terra. Hábitats primordiais para duas das espécies mais emblemáticas da África. Os hipopótamos. Um herbívoro cheio de testosterona que defenderá o rio com sua vida. O crocodilo. Astuto e envolvido por uma armadura, mas com um toque sensível. É o predador de água doce mais bem-sucedido do planeta. Não há vencedores neste concurso. Ambos são campeões por seus próprios méritos. Para o hipopótamo e o crocodilo, esta velha luta continuará. Todos os anos, a estação de seca vai colocá-los um contra o outro e eliminar os fracos e vulneráveis. Não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. Versão brasileira BKS.